Olá, seja bem-vindo ao Direito Sem Fronteiras. No programa de hoje, vamos debater a construção de ilhas bélicas no Mar do Sul da China, uma região de conflito internacional disputada por 6 países. O governo chinês finalizou 2017 com mais 29 hectares de instalações militares nessas ilhas artificiais. Imagens de satélites mostram que nos locais existem depósitos de munição, hangares, sistemas de radar de alta frequência e refúgios antimísseis. O Direito Sem Fronteiras vai discutir o que significa a construção dessas ilhas e como essa lenta crise afeta a comunidade internacional. Mas antes, vamos entender um pouco mais sobre o Mar do Sul da China. É uma das regiões mais importantes do planeta. O Mar do Sul da China é rico em recursos pesqueiros e também abriga importantes reservas de petróleo e gás. China, Filipinas, Vietnã, Brunei, Malásia e Taiwan disputam há séculos a soberania do local. E a China alega precedentes históricos para reclamar poder sobre a área, que fica a mais de 2.000 quilômetros de sua costa. Para a Corte Internacional de Justiça, em Haia, os precedentes citados pela China não têm base legal. O tema é controverso. E para falar sobre este assunto aqui no estúdio, temos Virgílio Arraes, professor e doutor em História, e Tiago Félix, professor de Direito Constitucional. Obrigado pela presença dos dois. Eu começo com o senhor, professor. A última decisão da Corte deu razão às Filipinas na disputa com a China. Apesar disso, a Corte não concedeu soberania sobre o território. Como é que o senhor explica isso? Bom, do ponto de vista histórico, em relações internacionais, quer dizer, as potências cumprem ou respeitam os acordos quando estes os beneficiam. Então, nessa disputa entre Filipinas e China, e eventualmente outros países que acompanham, embora a manifestação tenha sido desfavorável à China, ela já sinalizou que não vai, digamos, respeitar, né? Porque a própria movimentação dela em toda aquela região é exatamente fruto do crescimento do poder do país. E, nesse sentido, isso vai ser expresso não só pelo seu poderio econômico, mas também militar. E toda tentativa, digamos, de imposição por meio do direito internacional, a China vai considerar como um ato, digamos, de contestação à sua vontade, mas contestação no sentido de tentar impedir o que para a diplomacia chinesa é um crescimento natural do país agora na Ásia. Expandindo ali pelo sul. Expandindo. Uma pergunta. Na questão dessa região do Mar do Sul da China, nós temos Taiwan, que fica ali bem coladinho, né? Bem pertinho ali do continente. A China bloqueando ou assumindo a soberania nesse Mar do Sul, ela praticamente restringiria o trânsito dos barcos de Taiwan sobre essas águas. Como é que o senhor analisa essa questão que ainda não foi colocada, me parece, de uma maneira mais efetiva? Perfeito. No que diz respeito à temática jurídica deste ponto, existe um tratado internacional, o Tratado de Montego Bay, de 1982, que regulamenta essas questões a respeito de direito do mar, né? Então, a questão de livre trânsito, ela é concedida aos países independente de ser seu território ou não. Então, pelo tratado internacional, a China não poderia impedir o trânsito, né, dentro daquele território, caso fosse entendido como sendo aí, né, território, mar territorial chinês, o que também não podemos entender como sendo possível, né, diante da conjuntura que se apresenta hoje, mas não haveria possibilidade dentro da regulamentação do direito dos mares aí, né, do Tratado de Montego Bay, que fosse limitado esse trânsito dos navios de Taiwan. Logicamente que, em função aí de um exercício de soberania, a China poderia, ao arrepio do
do tratado internacional acabar impondo alguma limitação. Mas na esfera jurídica, na esfera dos tratados internacionais, essa limitação ela não seria possível. O trânsito dos navios de Taiwan seria assegurado. Uma questão curiosa, se nós olharmos o desenho do Mar do Sul da China, nós vamos ver alguns pontos ali bastante estreitos. Tem 2 pontos ali que são pontos nevrálgicos de entrada ou saída de barcos. Se a China assume o poderio naval nessa região, ficaria difícil até para outros barcos estrangeiros tentar fazer uma negociação ou até, eventualmente, proteger os interesses de Taiwan por esses estreitos, ao norte e ao sul. Mas aí entra um país que acompanha com bastante atenção a questão, os Estados Unidos. Então, em face da China ser o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, há limites também, digamos, para essa desenvoltura de Pequim perante a outra meia dúzia de nações. Então, o governo norte-americano já tem sinalizado que não vai aceitar essa movimentação tão desembaraçada do governo chinês na região. Então, é uma espécie de um jogo de paciência. Pequim tenta avançar, Washington retruca. Se Washington não se manifestar, aí Pequim avança mais um pouco. Então, faz parte da política internacional esse jogo, digamos. E as outras potências ao redor acompanham e também vão querer, para fazer eventuais concessões diplomáticas, vantagens, às vezes até imediatas, do ponto de vista comercial. Mas a questão por trás desse avanço estaria na utilização de ilhas artificiais para a construção de instalações bélicas. Como é que você analisa esse ponto? No que tange aí a questão da construção de áreas militares, né, em ilhas artificiais, penso eu que a ideia de paciência por parte da China ela tem avançado de forma um tanto mais lenta do que a expansão, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem aí pontos avançados, né, de bases militares espalhadas por todo o planeta, né? Me parece que chama a atenção essa expansão agora da China em função da rapidez com que se deu, com que foram construídas essas instalações. Mas em um comparativo, né, com aquele Estado soberano que faria frente à China dentro dessa perspectiva bélica, os Estados Unidos avançaram de forma muito mais acelerada, né, e a China foi um tanto mais paciente com relação a esse avanço, né, tanto que nós vimos agora, então, né, essas construções que poderiam, aí, em função da própria estrutura daquele Estado, ter sido construída em momento anterior. Então, penso que a paciência da China nesse ponto ela tenha sido maior do que a dos aliados dos Estados Unidos. Qual o tamanho real dessas ilhas ou dessas áreas construídas, professor? Há a preocupação de que aquela área possa ter reservas significativas de petróleo. E no momento em que o produto volta a subir novamente, e em uma fase em que a China prepara-se para se tornar, digamos, o grande consumidor, né? Claro, ainda não vai bater os Estados Unidos, mas nesse ritmo, em alguns anos, é possível que possa superar. Então, é importante para os chineses ter um acesso próximo do seu próprio território e no qual, politicamente, eles tenham o controle, diferentemente das aquisições junto ao Oriente Médio, ou eventualmente ao Canadá, ao México, ou até ao próprio Brasil, a partir das reservas do pré-sal. Então, para manter o crescimento sustentado da China, apesar do mundo não ser favorecido em termos ambientais, o governo chinês precisa dessa tranquilidade. Caso contrário, o planejamento, ainda mais em um Estado de feitio comunista, né, pode, digamos, gerar uma insegurança. Agora, a questão, o senhor está defendendo, então, a construção dessas ilhas bélicas? O senhor está vendo isso como resultado natural de uma necessidade socioeconômica da China? Sim. Hoje, para a China, sim, é importante assegurar a movimentação
dela tranquilamente. Agora, isso não vai gerar uma crise internacional daqui a pouco? Vamos dizer que ali realmente nós tenhamos uma fortuna, um pré-sal chinês ali de grandes proporções, numa busca submarina e tal. Isso não vai gerar problema ali? Nós temos a Malásia, temos Filipinas, temos o Vietnã, esse estreito todo ali? Essa é uma possibilidade real, né? Nós sabemos que os recursos econômicos, sobretudo no que diz respeito às questões minerais, né, que possivelmente existam ali, elas motivam aí uma série de conflitos. E dentro deste contexto, a gente ainda tem uma perspectiva um tanto mais complicada, que são as questões vinculadas ali à Coreia do Norte, a proximidade com relação à defesa daquele espaço e a questão de ter a China como seu principal aliado dentro dessa perspectiva, em contraponto aos Estados Unidos, que tenta aí frear uma pretensa ou uma suposta escalada armamentista nuclear por parte da Coreia do Norte. Então, assim, com relação a essa possibilidade de geração de crise, esse contexto ele é um ambiente muito fértil para Eclosão de um para a problema eclosão maior. de qualquer problema dessa ordem. O poderio naval chinês é visto por vários analistas como sendo hoje, se não o maior, um dos maiores do mundo, superando até mesmo dos americanos. Como é que o senhor vê essa questão, digamos, numa véspera, uma possibilidade de uma eclosão de uma crise maior na região? Não, aí, se houver o aumento da tensão, há outros atores dentro da própria Organização das Nações Unidas, como a própria Rússia, a Inglaterra, a França, além da Índia, né, e o Japão. Então, é esse jogo, digamos, de testar limites do outro, né? Como somente os Estados Unidos se opõem, como grande potência, a essa expansão chinesa, então o governo chinês vai pressionando. Em um momento em que Moscou, Tóquio passassem a apoiar Washington de modo mais explícito, provavelmente Pequim recuaria, né? Então, agora, não há como para as outras nações menores ou de médio porte, como Filipinas, Malásia, tentar qualquer tipo de oposição do ponto de vista militar, sem o eventual apoio dos Estados Unidos. O tema é muito bom, a gente volta daqui a pouco para continuar com esse debate. Não vai embora. Olá, estamos de volta com Direito Sem Fronteiras. Hoje, nossos convidados falam sobre a construção de ilhas bélicas no Mar do Sul da China. Nós falávamos no primeiro bloco sobre o poderio naval chinês. Até que ponto esse poderio chinês poderia gerar uma crise internacional? Mesmo que não seja uma crise de grandes proporções, nós já temos hoje uma crise lenta, gradual. Onde nós poderemos chegar e em que tempo nós poderíamos chegar sem uma solução, digamos, diplomática? Suponho que as soluções diplomáticas elas sempre são viáveis, né? Nós temos alguns entraves dentro da conjuntura atual, sobretudo em função aí dos aliados tanto de China quanto dos países que fazem frente aí a essa expansão, né, militar aí no Mar do Sul da China. Mas a médio prazo penso que seja possível sim aí a eclosão de uma crise talvez não de grandes proporções, caso fique limitado a esses atores, mas a possibilidade de envolvimento aí, sobretudo Coreia do Norte, Estados Unidos, em função dos atuais líderes que não têm uma postura um tanto comedida com relação, né, à questão diplomática, há sim a possibilidade de desenvolvimento desse cenário de crise a partir desse contexto. A posição do presidente americano hoje poderia agravar uma crise em qualquer parte do mundo, ou se houver o Donald Trump como uma pessoa que joga para dois times, mais um marketing agressivo e mais retraído na retaguarda? Como é que o senhor analisa isso? Ele é um dirigente espalhafatoso, sem sombra de dúvida. Mas há uma máquina estatal que poda
comportamentos fora do limite, né? Tanto o Departamento de Estado como o próprio Pentágono, né? Mas claro que essa postura, digamos, muitas vezes descontrolada do presidente, aparentemente descontrolada, não contribui para a estabilidade. Até porque hoje, em função do peso que a opinião pública tem e da necessidade dos mandatários não parecerem fracos perante suas próprias populações, uma fala mais ousada, uma postura mais incisiva de um presidente, de um primeiro-ministro, pode gerar uma pressão, né, equivalente em outro país. Até porque, às vezes, o parlamento pressiona, às vezes os meios de comunicação também, né? Por isso que é importante a presença da mediação das organizações internacionais, né? Porque terceiros têm mais serenidade para lidar com determinados temas. E não estão diretamente envolvidos. Não estão diretamente No envolvidos. conflito. A utilização dessas ilhas como instalações militares, elas prenunciam uma ação militar na região, na sua opinião? Na realidade, o que tudo indica, até conversávamos aqui no intervalo, seria uma ideia de expansão natural com relação à China, porque do ponto de vista de soberania do governo chinês, essa seria uma condição, uma consequência, né, da própria expansão na defesa dos seus interesses. Era o que, por exemplo, poderia acontecer conosco aí na defesa dos nossos recursos da zona de exploração econômica exclusiva no pré-sal, por exemplo. O Brasil até pretende expandir aquelas 200 milhas, né, para 400 milhas, né, para proteger melhor. Sim. Havia um pleito, há um pleito sobre isso, né? Desde que haja um consenso na sociedade de que vale a pena resguardar isso. Isso custa também, né? Patrulhar isso custa muito, né? Sim, e aí tem de se ter um entendimento entre o Itamaraty, o Ministério da Defesa, o Parlamento, a própria sociedade, em relação aos custos e benefícios desse tipo de postura, né? Do ponto de vista geopolítico, de marketing, de diplomacia, por que esse evento no Mar do Sul da China não trouxe tanto espaço midiático como a questão da Coreia do Norte em relação à Coreia do Sul, Coreia do Norte em relação aos Estados Unidos? A questão dos mandatários que figuram dentro dos polos do conflito Estados Unidos-Coreia do Norte, penso que acabe justificando essa menor amplitude que se deu com relação à questão midiática da expansão chinesa, né? Porque diante do envolvimento de Coreia do Norte e Estados Unidos, nós temos dois governantes aí de postura um tanto instável, sobretudo nessa perspectiva de marketing, né? Eles aparecem como governantes instáveis, então a tensão que gera a partir dessa publicização é maior do que o que aconteceu com a expressão, né, com a expansão chinesa militar. A China, então, teria mais paciência, usando o seu raciocínio, que os coreanos, que os norte-coreanos e que os americanos. Assim. Exato. Penso que seja essa a menos ruído e mais ação. Exatamente. E penso que seja essa a justificativa de uma publicização menor dessa expansão militar, porque caso ocorresse o mesmo, que não seria possível em função de questões econômicas e tudo mais, por parte da Coreia do Norte, essa cobertura seria muito maior em função exatamente dessa instabilidade de que os mandatários dessas potências dão, né? O que não acontece com a China, que acaba trabalhando ali em um ambiente um pouco mais silente, né? Então, não há aí um espaço para tanta publicização como no conflito Estados Unidos-Coreia do Norte. Ainda em relação à China e à Coreia do Norte, recentemente os americanos forçaram a imposição de sanções à Coreia do Norte por conta do programa atômico, né? E liberação de mísseis e testes, etc. E a China teria ajudado a Coreia do Norte fornecendo petróleo. Isso foi comentado já este ano com certa ênfase. Essa aproximação da China com a Coreia do Norte
teria um objetivo de formação de um bloco para fortalecimento da posição chinesa, até mesmo frente ao Japão ali? Sim, porque antes da decadência chinesa, a área onde hoje são as duas Coreias era uma esfera de influência de Pequim. E levando-se em conta que o tempo social da China é distinto do nosso no Ocidente, ou seja, as gerações que estão no poder na China não vislumbram para si mesmas o resultado esperado. É como se elas preparassem para a próxima aquilo que elas desejam para a China. Até porque, como elas não obedecem ao ciclo democrático de 4, 5 ou 6 anos, como nós temos no Ocidente, então elas têm, nesse sentido, mais paciência. Então, para os militares chineses, os diplomatas, os políticos, a China tem que recuperar a sua área de influência de 150 anos, por exemplo. E aí, não só a Coreia do Norte, mas também a do Sul, né, seriam... Isso envolve toda a Manchúria ali. Parte desse, digamos, dessa grande China, vamos chamar assim, né? A perspectiva, por hora, a expansão parece ser realmente de defesa dos interesses chineses, né? Uma eventual aliança que viesse aí colocar em risco outros países, sim, justificaria uma parcela de medo com relação a essa expansão. O Japão seria um fator ali de um turning point, quer dizer, um divisor de águas, sem querer fazer trocadilho com o mar, mas um divisor ali em relação a esse jogo de forças. Você não acha, não? O Japão tem que se resguardar também a limites político-constitucionais, em função desse passado imperialista, em que o Japão colocou a China num segundo plano e também a Coreia. E depois da Segunda Guerra, o Japão tornou-se um aliado, digamos, obrigatório dos Estados Unidos. Então, toda a ação japonesa vai depender, claro, né, daquilo que os Estados Unidos esperam. E também a Coreia do Sul, né, digamos, esse triângulo, né, em relação às aspirações aí da China, que tem que ser levado em conta. Os países que têm poderio econômico, eles utilizam, sim, as suas forças navais para exploração e dominação dos mares. Eu queria que o senhor começasse falando alguma coisinha sobre os Estados Unidos em relação à própria Ásia mesmo. Certo. A expansão dos Estados Unidos com relação ao próprio poderio bélico naquela região, ela também é considerável. A questão do Japão como aliado dos Estados Unidos é aí um ponto fulcral realmente, é realmente o divisor de águas dentro desse contexto, né? Nós temos várias bases militares americanas ali vinculadas ao território japonês, inclusive é quem oferece hoje proteção ao território japonês, né? A partir da Segunda Guerra Mundial. Então, penso que dentro desse contexto seja os Estados Unidos também um ator fundamental dentro dessa expansão chinesa, seja como um limitador, né? Ou como um contraponto dentro da região. Hoje, se um conflito ali na região vai ter um impacto grande em toda a economia mundial, provavelmente ele não vai ocorrer, porque não vai ser interesse da China, do Japão, da Coreia do Sul. Vai travar o mundo inteiro. Travaria o mundo inteiro em função do peso que a China tem hoje no mundo. Sim. Então, a própria Coreia do Norte tem consciência disso, né? Mas ela testa até onde ela pode ir, porque ela sabe que se não mantiver esse caráter autoritário do regime, ele não sobrevive, porque quando se compara o estilo de vida das duas Coreias, naturalmente a população vai se sentir atraída mais pelo outro lado. Perfeito. Então, é a sobrevivência de um regime autoritário hoje que perpassa o comportamento da Coreia do Norte. Perfeito. O tema é bastante denso, né? Muito agradável discutir, prospectar, mas o nosso programa, infelizmente, chegou ao final. Eu agradeço a presença dos dois, agradeço você que está nos acompanhando. E se você quiser rever este programa, acesse tvjustiça.jus.br. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.